Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos nós, mais um dia, na presença de Deus, nesse lugar lindo aqui em Extrema, portal de Minas Gerais, para se alimentar da palavra, começar o nosso dia bem e depois ser pequenos Cristo aí fora, aí nesse mundo. Nós estamos em 1 Samuel, capítulo aqui 17. Nós vamos ver aqui esse relato tão conhecido, bíblico, que é Davi e Golias, O ungido do Senhor, futuro rei aí de Israel, vencendo um gigante. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Diz assim o texto: Ajuntaram os filisteus e as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou as tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha. E a gritos chamavam a peleja.
os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Versículo 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu. A aluna, gente, tá bagunçando tudo aqui. Pois subiu. A aluna não para, gente, de bagunçar aqui. Para afrontar a Israel, a quem o matar. O rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar, aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. Versículo 31. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se e chegou ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu,
algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ai, que lindo, né? Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada e desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, e saíram a Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e lhe despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem? Abner. Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não o sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Louvado seja Deus, não? Esse contexto ele é muito rico, né? Muita gente conhece a história de Davi e Golias, quem já não ouviu falar. E o que a gente traz de aprendizado, e a gente fazendo analogia aqui, é lógico que dá para extrair muita coisa boa desse contexto, mas a gente vê que Davi, ele não era conhecido, ele se tornou, quando ele matava ali o leão e o urso, ele até então não era conhecido. Ele só veio a ser conhecido quando ele venceu esse gigante. E nós vemos aqui um exército paralisado pelo medo, né? Um exército de mais de 600 mil homens, né? Onde ficaram ali com medo do gigante Golias, esse homem que era preparado de guerra. Ali naquela região ainda havia, né, muitos anaquins, né? Que eram esses gigantes, né, que habitavam nessa região. E Golias provavelmente era um deles, né? Que foi ali desde jovem separado, né, para servir, para ser um soldado de guerra. E isso demonstra, esse exército parado pelo medo, a falta de fé no propósito de Deus. E ali a gente vê nesse contexto também que Davi, ele verdadeiramente ele era persistente na sua caminhada, nada o paralisava. Ele teve muitos motivos para paralisar, para regredir,
Porque logo quando ele chega diante desse exército, levando ali a marmita para os seus irmãos, o próprio irmão dele, né, acaba ali trazendo uma palavra dura, né? Porque afinal desceste aqui, e com que deixaste aquelas poucas ovelhas, ou seja, desfazendo de Davi, né? Como se fosse algo menos importante, né? Ele ali, desfazendo da pessoa dele, por ele ter ali deixado as poucas ovelhas, ou seja, aquilo era insignificante para ele, né? Para ele vir até ali ao meio dessa batalha, ele estava desdenhando de Davi e queria que ele calasse, que ele ficasse calado, né? Ele falou assim: bem conheço a tua inocência e malícia do coração, vieste aqui para assistir a batalha? Mas Davi empeitou o irmão dele e indagou. Davi replicou: que fiz eu agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Ele poderia, né, ter se oprimido, ter regredido, voltado atrás. Ficado chateado e indo embora. Chateado porque, olha, eu fui lá levar uma marmita, meu irmão me maltratou, né? Ficar com ressentimento ali e ter voltado atrás. Mas não, ele continuou e ainda foi perguntar para outro que respondeu a respeito da recompensa para quem vencesse esse gigante. Então o rei Saul ficou sabendo disso, desse acontecimento, né? Chegou até o rei e mandou chamá-lo. E engraçado que o próprio rei, né, que quando viu ali Davi, também disse para ele, né? Ele disse aqui que ele não poderia pelejar contra esse filisteu, né? Ele disse aqui no verso 33: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança, e ele ainda é um guerreiro desde a sua juventude. Olha só para você de novo, ele ali tendo aquela visão do estereótipo, né, da pessoa de Davi. É lógico que o que faltava? A fé, né? Porque ali Davi ali deu um show de fé. Ali ele demonstrou para o rei, né, dizendo: olha, deixa eu te dizer uma coisa. Lá, quando eu apacento as ovelhas do meu pai, vem um urso, eu vou lá e mato o urso, eu tiro a ovelha da boca do urso. Vem um leão, eu vou atrás dele, pego ele pela barba e mato ele. E o mesmo Deus que livra, né, ali me livra do urso e do leão, também vai me livrar desse gigante, desse incircunciso que afronta o Deus vivo. E ali interessante também que Saul, então, não entendendo muito bem, mas olha, então tome aqui as minhas armaduras. O próprio rei tirou as suas armaduras e quis colocar em Davi. E Davi falou: olha, não consigo nem andar, não consigo nem me locomover com essas armaduras. E ele ali usou aquilo que ele sabia manusear muito bem, que era o seu alforje, pegou ali as pedrinhas no ribeiro, separou, venceu esse gigante, né? Esse gigante que também o afrontou, né? Disse para ele: ó, por acaso eu sou um cão para que você venha com um pedaço de pau e pedra, né? E aí Davi também ali muito sábio, né, empoderado pelo Espírito Santo de Deus, disse para ele: e você, né, que vem com lança, vem com espada, mas eu vou contra ti, contra o Senhor dos Exércitos. O meu Deus hoje vai entregar a sua cabeça nas minhas mãos. E sempre exaltando a pessoa de Deus. Você vê quando a pessoa ela tem fé, quando a pessoa ela está cheia de Deus, pode aparecer gigante, pode aparecer palavras contrárias, pode vir pessoas querendo rebaixar ela, mas ela se mantém firme, perseverante, porque ela não está ali para gerar expectativa no homem. Ela está, o seu coração, a sua fé é inabalável, ela está firmada no Deus vivo, no Deus de Israel, né? E é lindo quando você vê essa demonstração de fé, porque palavras negativas, palavras de derrota, desânimo, é fácil você ver por aí, mas quando você vê a fé em ação e a pessoa conquistando essa vitória, aí todo mundo fica com aquela cara de bobo, né? Nossa, olha, você vê, não é mesmo? Né? É impressionante quando você vê assim alguém motivando uma pessoa a fazer algo errado, né? Fala assim: não, você tem que separar mesmo, esse casamento não dá certo, e não sei o que, não sei o que. Aí chega ali um homem, uma mulher de Deus: não, o propósito de Deus é a família, Deus constitui a família,
né? Deus é a favor da família, vai dar certo, vamos até o fim, vamos orar, vamos... Aí a pessoa muda, né? Semblante, né? Então a gente sempre tem que ter, gente, né? Nós que somos cristãos, ter a nossa fé firmada no Senhor Jesus. Não deixar que circunstâncias, situações venham nos paralisar. Talvez ali, hoje, você esteja ali como Davi, matando um leão, matando um urso, deixando um outro leão amarrado, mas isso só está te fortalecendo para quê? Para que um dia você também venha vencer o gigante, para que talvez isso que você está passando hoje, lá na frente se torne bênção e você venha ter o seu nome exaltado, glorificando a Deus Pai, né? Porque a gente não sabe dessa caminhada, mas tudo existe um propósito. Se a gente está fazendo com amor, com carinho, com devoção a Deus, um dia Deus há de retribuir, e mesmo que ele não retribua, o maior presente, o maior dádiva da vida ele já deu, que foi Jesus Cristo, né? Ter entregado a sua vida por amor a mim e por amor a você. Então nós temos que manter firme, porque Davi, ele venceu esse gigante, mas muitas pessoas não sabem que no decorrer, né, da sua vida, da sua história, ele venceu outros gigantes, né? Outros gigantes também como esse, Golias, apareceu na vida dele, e teve circunstância que ele não conseguiu pelejar contra esse gigante, mas ele tinha um soldado ali que foi lá e matou esse gigante, né? Então na nossa vida a gente está sujeito a passar por luta, passar por aflições, por situações, mas o segredo está em ser temente ao Senhor, buscar essa sabedoria que não vem de homens, mas que vem da parte de Deus, e se manter perseverante, firme, né? Não desistir, mas avançar. Não importa o que as pessoas estão dizendo ao seu derredor, né? Assim como ali naquele contexto, né? Onde Samuel desceu ali a casa de Jessé e falou assim, ó, não está faltando alguém aqui? Aí ele fala, falta mais moço, né? Ele está ali apacentando as ovelhas. Aí ele falou, então, nós não vamos se assentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Pode ser, gente, que hoje o que você está fazendo não tenha tanta importância, não tenha tanta reverência, né? Talvez as pessoas ao seu redor não dêem um devido valor, né, pelo aquilo que você está fazendo, não tem o reconhecimento humano, mas eu quero dizer para você, Deus sabe do seu coração, Ele sabe o seu deitar, o seu levantar, Ele sabe de tudo, né? E você pode ter certeza que Deus, Ele há de nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra, que você vença os seus gigantes, que você possa ser encorajado por Deus, que a sua fé possa te sustentar em todas as suas batalhas. O Deus dos exércitos, o Senhor da guerra está contigo, então nada nem ninguém pode te paralisar se você andar em obediência, se você andar em fidelidade para com o seu Deus, amém? E nós vamos ver agora nos próximos capítulos, agora Saul, né, se levantando contra Davi, né? Esse que outra hora ele estava ali, né, sendo usado, acalmando ele para expulsar os demônios, né? Esse espírito maligno que venceu o gigante, agora esse espírito se volta contra Davi. Agora Davi vai dar um show de obediência, porque ele não vai tocar no ungido do Senhor de hipótese alguma, vai sofrer afrontas e vai nos ensinar como que nós devemos se sobressair diante das perseguições. Você tem sofrido perseguições? Então fica conosco até o final do livro de 1ª, 2º Samuel, que nós vamos aprender muito com Davi a vencer aí essas perseguições, amém? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença, ó Deus, para lhe agradecer, Pai, por essa rica oportunidade, mais um dia, Senhor. Estamos aqui nos reunidos, Senhor, com os nossos irmãos, com as nossas irmãs em Cristo Jesus, podendo, Senhor, aprender mais, Senhor, dessa palavra, essa palavra rema, que veio ao nosso coração como flecha, Senhor. Nos ensinando, Senhor, a sermos perseverantes como Davi, Pai, de alegrar, Senhor, o Teu coração, de ter a nossa fé firmada no Senhor e não nas circunstâncias, no que está a ocorrer ao nosso derredor, Pai. Davi não foi abalado, Senhor, pelo medo. Davi não foi abalado, Senhor, pelas palavras contrárias, mas ele se manteve firme, deu um show de fé, Pai. Que a gente possa, sim, Senhor, aprender mais a cada dia, Senhor, alicerçar a nossa fé na rocha que é Jesus Cristo. E que nada e nem ninguém, Senhor,
possa nos paralisar, porque os nossos olhos estão firmados em Ti, ó Deus. Abençoa, Senhor, essa irmã, esse irmão, que porventura, Senhor, está passando por uma luta, uma situação, Pai. Que essa palavra, Senhor, venha como rema à vida dela, Senhor, que as escamas dos olhos caiam e que ela possa, Senhor, tomar o fôlego de vida, Senhor, que ela possa ter bom ânimo, Pai, para enfrentar as adversidades, as lutas dessa vida terrena, Senhor, que sabemos que não é fácil, que muitas coisas nos levantam para querer nos paralisar, para nos querer fazer desistir, mas maior é o Deus ao qual nós servimos. Nós temos que se manter firme e vigilante para não cair, e aquele que estiver forte, Pai, que se fortaleça ainda mais, para que não venha cair em tentação, Pai. Nós vamos continuar aqui, Senhor, se alimentando da Tua palavra, Pai, porque se o Senhor não voltar, nós aprenderemos mais, Senhor. Diz 1 Samuel, capítulo 18, segundo a Tua palavra, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o buscam, aqueles que Te adoram em Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.